A paz de Jesus, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Vamos dar continuidade no nosso estudo do Evangelho de São João, começando hoje no capítulo 5, versículos de 1 a 18. O terceiro sinal de Jesus, a cura do enfermo ou do paralítico na piscina de Betesda. Tá bom? Vamos lá? Esse foi o terceiro sinal de Jesus. A piscina de Betesda ficava em Jerusalém. E lá ficavam muitos doentes. Tinham 5 entradas nessa piscina. Aí cada entrada era coberta, como se fosse um pátio, né? E nesses pátios ficavam muitos doentes, esperando que a água se movesse. Segundo a tradição, o costume, né, a tradição popular daquela época dos judeus, eles acreditavam que quando a água se agitasse, o primeiro que entrasse nela era curado. E isso porque era um anjo que descia até ali na água e agitava a água. Isso é o que eles acreditavam. Então muitos doentes ficavam ali perto, né, em volta dessa piscina, nesses pórticos ou nesses lugares cobertos próximo dessa piscina, esperando a água se agitar. Bom, começa o texto dizendo assim, que havia uma festa. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Então estava tendo uma festa em Jerusalém. Só que olha que interessante. Ao invés de Jesus ir para Jerusalém e ir direto na festa, primeiro ele passou na piscina de Betesda, onde haviam muitas pessoas que não tinham motivo para festejar. Bonito, né? Olha só, isso mostra a compaixão de Jesus. Lembre-se sempre disso, tá? Jesus visita primeiro os que sofrem. Bom, dentre tantos os doentes ali, Jesus se aproxima e vai conversar com um que estava doente há 38 anos. E aqui começa, né, o simbolismo de São João. 38 anos é o tempo que o povo demorou para atravessar o deserto. Pega comigo, Deuteronômio, capítulo 2, versículo 14. Está escrito assim: durou 38 anos esta nossa viagem de Cádiz Barné até a passagem da torrente de Zarede. Entretanto, extinguiu-se do acampamento toda a geração dos homens de guerra, assim como o Senhor o tinha jurado. Olha só que interessante. O número 38, o número 40, representa um período, uma geração. O povo demorou esses 38, 40 anos para atravessar o deserto e toda uma geração se extinguiu. Jesus, ele fica 40 dias no deserto, né? Então são números muito significativos, principalmente para o povo judeu da época, tá? Mas o que João quer dizer com esses números é que esse homem estava no deserto, na aridez, no sofrimento. Ele já estava terminando a sua capacidade de suportar, estava chegando no máximo. Esse homem representa uma geração que sofre. E diante desse cenário, Jesus propõe a cura para esse homem. E olha que interessante isso. Jesus pergunta se ele quer curar-se. É uma pergunta provocadora. Jesus quer saber o que ele tem feito para se curar. Quais as iniciativas dele para alcançar a cura? O quanto ele realmente quer, o quanto ele de fato quer ser curado. Diante disso, o homem mostra a sua carência, né? A sua apatia. Ele coloca a falta de alguém para ajudá-lo, ou até mesmo a sua incapacidade física, ele coloca tudo isso como o culpado pelo seu insucesso.
por não ter conseguido a cura, mesmo diante de tanto tempo doente, tanto tempo ali. Jesus percebe que aquele homem só colocava a sua esperança de cura numa crendice popular, né? No agitar das águas, no agitar das águas daquela piscina. Aquele homem não tinha outra opção, ele não tinha um plano B, diferente daquela mulher hemorroísa que procurou todos os médicos, gastou tudo com todos os médicos e não obtendo a cura, determinou a si mesmo: eu vou atrás de Jesus, porque basta que eu toque em suas vestes eu serei curado. Esse homem não tinha outra opção, ele não tinha nada, ele não demonstrava reação. Por isso Jesus não exige dele fé. Fé para Jesus é algo que tira a gente do lugar que a gente está e vai para outro lugar. É algo que faz a gente tomar uma decisão. Tá? Não é... Naquele tempo ninguém conhecia Jesus como o Verbo encarnado, o Filho de Deus. Então não existia essa fé de conceitos, de conhecimento. Fé era uma atitude. Então por isso Jesus resolve então ordenar aquele homem que ele se levante. Jesus toma a decisão. Levanta-te, toma a sua maca, o seu leito, a tua cama e caminha e anda. Veja, a doença do homem, a paralisia, se submeteu à ordem de Jesus. A saúde daquele homem se submeteu à ordem de Jesus. O corpo daquele homem se submeteu a uma ordem de Jesus. É por isso que ele também obedece a Jesus. Era sábado, não podia caminhar com o seu leito, com a sua cama. Mas ele tem que obedecer, né? A sua saúde se submeteu a Jesus, ele também se submete a Jesus, ele levanta, pega a sua cama e anda. Os judeus estavam ali já questionando, né? Mas por que você está andando? Hoje é sábado, não pode andar com o leito, né? E o homem disse assim: nossa, mas aquele que me curou ordenou que eu fizesse isso. Ele disse: toma a sua cama, toma o seu leito e anda. Porque não tinha como ele não obedecer. Por certo, o homem curado deve ter pensado assim: como eu não vou obedecer o homem que me curou? Se a minha saúde, o meu corpo obedeceu a ordem dele, por que eu não obedeço? Bom, os judeus não estavam preocupados com a saúde do homem. Eles não estavam preocupados se o homem estava curado ou estava doente. Eles estavam preocupados somente com a observância da lei farisaica. É isso que para eles importava. Jesus é muito diferente dos judeus. Olha, depois de Jesus ter chegado em Jerusalém e ido primeiro aos que sofrem, antes de ir para a festa, e curar um homem que representa uma geração de sofredores, de trazer uma vida àquele homem que estava quase morto, já estava ali no limite da sua capacidade de suportar, estava em vias de abandonar tudo, de desistir da vida. Jesus traz vida para esse homem, esperança, cura ele. Somente depois disso Jesus vai ao templo, Jesus vai à festa, mesmo porque ele tinha novos motivos para festejar, né? Tinha novos motivos para festejar. O filho de um filho de Deus, né? Um homem foi curado. Bom, e Jesus, quando entra ali no templo, faz questão de procurar novamente o homem curado e conversa com ele. Mas aí a gente entra em dois pontos importantes, já no finalzinho da meditação desse evangelho. O primeiro ponto, Jesus falou: não peques mais para não acontecer coisa pior. Isso é interessante. Primeiro ele acolhe o doente, ele cura o doente, e depois ele pede para o doente mudar de vida. Jesus veio para os pecadores, ele diz. Não são os sãos que precisam de cura, mas os doentes. Jesus diz isso. Deus acolhe a todos, todos, todos.
mas não para que continuemos no pecado. Veja, ninguém procura um médico para continuar doente. Ninguém procura Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos libertar do pecado, para continuar pecando. Isso é importante. Deus acolhe a todos, mas para que nós mudemos de vida, tá? Segundo ponto. Diferente dos evangelhos sinóticos, onde Jesus diz que ele é Senhor do sábado, aqui no Evangelho de João, que é mais... tem uma teologia mais profunda, Jesus diz que o Pai continua trabalhando e ele também. Nossa, isso para os judeus é terrível. Lá em Gênesis, a obra da criação termina no sexto dia, por isso que os judeus, eles guardam o sábado. Mas Jesus diz que o Pai continua trabalhando, inclusive nos sábados, todos os dias. Não terminou a obra de Deus. Deus continua agindo, curando, libertando, criando, transformando, ajudando, socorrendo. E isso para os judeus era terrível, né? Porque contradiz o que está escrito lá em Gênesis e no conceito deles. Deus tinha parado de agir, porque terminou a obra no sexto dia. E Jesus ainda diz mais. Ele diz que o Pai continua trabalhando e eu também. Ele se iguala a Deus. Os judeus ficam incomodados com isso, irados com isso, e decidem matar Jesus. É isso. 12 minutos já tá bom, né? Esse é a perícope, né, que vai do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 18. A gente continua depois, a partir do 19. Fica com Deus. Deus abençoe você. Tchau, tchau.